Acupuntura Brasil. Olá, esse é o Acupuntura Brasil, podcast dedicado à medicina chinesa. Hoje, o segundo episódio sobre acupuntura na oncologia com Ana Cardoso. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista, e nesse episódio, junto com Ana Rodrigues, conversei com a professora Ana Cardoso, mega especialista em oncologia. Essa conversa foi gravada no dia 13 de setembro de 2021, numa live do Acupuntura Brasil. Ana Cardoso dá uma aula bem abrangente sobre oncologia na visão da MTC. Ela aprofunda o assunto com tanta naturalidade, o tempo vai passando e a gente nem vê. Por isso dividimos o assunto em 2 podcasts. Você ouve agora a parte final. Prepare-se, é intenso. Esse podcast é um oferecimento Dux. Então, toda vez que a gente tem alguma situação ruim, uma enxaqueca, uma dor de estômago, um aperto no peito, uma angina, vamos abrir o olho aí, porque o corpo está querendo te mostrar alguma coisa. E às vezes não tem exames que se positivam, né? Eu tenho exames normais, mas a pessoa está ali. Não, mas eu tô com essa dor. É legítima a dor, ela é real. Mas os exames não mostram, os exames da medicina convencional não mostram nada. No entanto, quando eu tenho um diagnóstico de câncer, que aí a gente vai para o pilar 2, esse diagnóstico já me revela o quê? Bom, eu tenho uma história a contar, e sempre tem, e essa história sempre é muito individual, porque eu já lesei o DNA. O que é lesar o DNA? É lesar um dos 3 tesouros da medicina chinesa, que é lesar o Jing. E o DNA da célula, ela fica envolta no núcleo, né? Então, eu tenho o núcleo da célula e eu tenho o DNA ali dentro. E o núcleo celular, ele também está compatível com um tesouro da medicina chinesa, que é o Shen. Então, geralmente, esse paciente vai me relatar um passado de anomalias emocionais. Não tem um que não relate. Talvez as crianças, né, mas que ainda são ali, dependendo da idade, naquela inocência, né, mas ainda assim a gente tem que fazer uma avaliação do entorno. Toda vez que a gente estuda um caso de oncologia pediátrica, a gente não tem que avaliar a criança, a gente tem que avaliar tudo que está no entorno dela, tudo que conta a história dela desde a concepção e tudo que aconteceu até então. E aí a criança, ela vai, né, contar, talvez, uma situação nesse nível e que vai me explicar o adoecimento, por exemplo. Então, quando eu penso nesse indivíduo adoecido, eu penso, eu tenho problemas, eu tenho diagnósticos, eu tenho problemas energéticos, né? Eu tenho todos esses fatores que a gente contou e que a gente vai listar, e aí é que está o grande pulo do gato. Vamos listar esses fatores, que é como é que está a alimentação, como é que está o sono, como é que está a prática de exercício físico, como é que está a exposição solar, porque às vezes a gente fica nessa loucura, nessa noia de que câncer, de que o sol causa câncer, mas que sol? E a vitamina D, que é um potente anti-inflamatório, e que se a gente for dosar, todo mundo aqui está baixo, porque a gente fica aqui só com a luz artificial, né? A minha mente está baixa. Então, como é que anda o sol? Como é que anda a alimentação? Como é que anda o estresse? Como é que anda o seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme? Qual que é a sua informação da ancestralidade? Você tem casos de câncer na família? Como é que estão esses casos distribuídos? Existe uma incidência maior de algum tipo? Não? Então, a gente tem que listar esses todos, porque esses todos, pessoal, precisam ser modificados para ontem. Então, não adianta esse paciente entre o diagnóstico e o início do tratamento, porque quando ele faz o diagnóstico, aí eu vou responder uma pergunta que vem na caixinha de vocês. Pode-se fazer acupuntura em todos os estágios do câncer? Então, quando a gente tem um paciente que acaba de diagnosticar, a primeira coisa que se faz é o que a gente chama de estadiamento. Por quê? Primeiro, que o câncer não é uma doença só, a Ana sabe disso, são mais de 100 doenças diferentes. Por mais que eu tenha, por exemplo, câncer de mama, eu ainda tenho doenças diferentes nesse câncer de mama. E, na verdade, a medicina está descobrindo o seguinte, que, na verdade, o câncer, ele é tão individual, porque eu tenho mutações genéticas tão individuais, que, de fato, eu posso ter, talvez, mais de 150, por exemplo, tipos de câncer de mama diferentes, só em função de diferenciações genéticas, que agora a oncologia está entrando nesse mundo das descobertas das mutações genéticas cada vez mais específicas. E aí é que a gente vai começar a ver também outros tipos de tratamento entrarem, como a gente está vendo a imunoterapia entrando agora pesado, porque a imuno entende assim, eu preciso reativar o sistema imunológico desse paciente para o sistema imunológico curar o câncer.
E aí você pensa assim, como assim? Mas quem mata, então, as células tumorais dentro do corpo é o sistema imunológico? É. Então, existem células que a gente chama de linfócitos T, por exemplo, as CD8 positivas, que é um tipo de linfócito T. O que é linfócito T? É a polícia do corpo. Entrou um Covid, a primeira célula que fala assim, minha gente, entrou um trem aqui. É linfócito T. E aí eu tenho vários tipos de linfócito T, especialmente falando para o câncer, eu tenho, por exemplo, as natural killers, que são também células específicas do combate às células neoplásicas. Elas precisam, por exemplo, das células dendríticas. As dendríticas apresentam um antígeno, que é a célula tumoral. Você olha só, o policial, peguei essa aqui, que estava rondando, muito estranho, essa célula. Não gostei da cara dela, muito bizarra. Toma aqui para você matar. Essas são as dendríticas. Então, o sistema imunológico está todo conectado. Aí você com estresse, sono ruim, alimentação ruim, não faz exercício físico, não toma sol, quer ter o quê de sistema imunológico? Então, a vigilância tumoral é também uma das bases que explica a oncogênese. E quando a gente vê um doente adoecido, uma pessoa adoecida com câncer, a gente pensa logo também em modular o sistema imunológico desse doente com acupuntura. Existem pontos muito específicos para essa função, com alimentação, com exposição solar, por exemplo, com óleos essenciais, com mudanças no sono desse indivíduo, é um indivíduo que precisa dormir. E aí, isso eu aplico para qualquer estadiamento do câncer. Porque, como eu falei no início, a maioria dos pacientes vai chegar com estadiamento o quê? 3 e 4. O que é o estadiamento 3 e 4? O 3 é quando eu tenho, independente do tamanho do tumor, do original, mas eu tenho comprometimento de linfonodo. E o paciente com estadiamento 4, ele já tem metástase à distância, detectado por exame. O estadiamento do 1 e 2 são os melhores. Teoricamente, se a gente tiver que ter um câncer, os exames de triagem servem para isso. Fazer mamografia previne o câncer de mama? Não. Mamografia serve para fazer uma detecção precoce. Para eu ver esse nódulo pequeno, que aí eu tenho o quê? Estadiamento 1 e eu tenho uma chance melhor de tratamento. Então, se o paciente tem estadiamento 1, 2, 3 ou 4, eu posso aplicar acupuntura para regular todos esses problemas que eu listei e que estão na leitura da medicina chinesa vinculados a uma questão energética, tá? Uma disfunção energética. E aí eu tenho ali um prazo de 30 a 60 dias para o paciente começar a fazer os tratamentos convencionais, que é o quê? Vai marcar a cirurgia, vai começar a fazer químio, vai marcar o primeiro dia da químio. Então, você tem esse prazo aí, que é curto, né? Vamos colocar assim. Para regular esse paciente, para que ele tenha pelo menos uma chance maior. E aí é o que eu gosto muito de falar desse pilar 2, que é o que eu tenho percebido é que as pessoas já estão procurando, tá, gente? Os pacientes já estão procurando, vamos colocar assim, o arsenal todo que é possível para o tratamento. Então, eu posso contar com a acupuntura? Vamos lá, vou procurar uma pessoa especializada que entenda. Eu posso melhorar minha alimentação? Vou procurar um nutrólogo, um nutricionista oncológico. Ou então, lá na dietoterapia chinesa, eu também vou, porque a diferença também é essa, é importante falar, né? A dietoterapia chinesa, ela olha o alimento do ponto de vista energético. E a nutrição funcional, a nutrição clínica, a nutrição oncológica, vai pensar no alimento do ponto de vista nutricional, funcional. Então, as duas casam, uma complementa a outra. Então, eu oriento que o paciente, de fato, procure um nutrólogo, um nutricionista oncológico, para fazer essa complementação, porque a gente vai sugerir alimentos com base no padrão de desarmonia energética dele. Então, por exemplo, o paciente tem calor tóxico demais, pepino. Então, o pepino tira o calor tóxico, né? Mas a gente vai usar o pepino a vida inteira? Não. Então, a gente, quando vê o paciente que está em químio, a gente começa a pensar nesse paciente, que aí já é o pilar 3. O paciente entrou em quimioterapia. Se ele não começou a fazer tratamento com a medicina chinesa antes, tudo bem, deveria ter começado. Não começou? Vamos com o que tem, que é a realidade, é o que tem para hoje. Então, aí a gente vai começar a ancorar o tratamento dele nas semanas da quimioterapia, porque cada semana me conta uma coisa. Isso é dinâmico. As energias que esse paciente desgasta e tudo aquilo que ele manifesta vão me falar da dança entre o yin e o yang. Vão me falar sobre o tal. Então, por exemplo, a quimioterapia entrou hoje na veia do paciente, foi feita endovenosa. Hoje foi que dia? Hoje é segunda, né? Então, ele começou a quimioterapia hoje. Vocês vão ver, batata. Ele vai manifestar sinais de calor, porque a quimioterapia, ela entra provocando oxidação.
Esse estresse oxidativo, ele é importante para induzir a apoptose, que é a morte dessas células que ela perdeu lá atrás. A célula oncológica, ela não entende o que é apoptose, que é a morte celular programada. Ela quer vida eterna. Ela não tem essa informação, do ponto de vista genético, de que ela tem que morrer. Aí ela passa a se proliferar, a se replicar de forma acelerada. E ainda ganha pé, ganha tudo, né? Ela vai andando pelo corpo, por isso que o nome chama câncer, né? Porque a célula parece um caranguejo. Você pegar hoje no Google, joga aí, célula oncológica, célula tumoral. Vocês vão ver umas células cheias de pernas, cheias de... parece uma estrela. E do ponto de vista anatômico, totalmente bizarro. E do ponto de vista funcional também. Então, o que acontece? Eu tenho ali, provavelmente, também vinculado não só a quimioterapia, mas essa fase inicial da oncogênese, uma plenitude do Yang, que é o quê? Eu tenho muita energia quente rolando ali. É muito doido isso, gente. O câncer precisa de inflamação para crescer. Eu preciso de uma história de inflamação crônica. O tratamento é baseado em inflamação. A quimio vai lá e inflama tudo. Porque eu preciso de inflamação para a célula morrer. E depois que essa célula morre, ela ainda gera inflamação. E aí você pensa, o que eu faço na acupuntura? O que eu faço na medicina chinesa? Eu tiro essa inflamação? Eu trato essa inflamação ou deixo a inflamação? Então, isso vai ser regulado de acordo com as mudanças do ciclo. É importante que no início da semana, no início ali dos dias pós-quimioterapia, eu deixe a inflamação rolar, porque eu preciso desse calor, eu preciso dessa inflamação. Aí você fala, e os desconfortos do paciente, Ana, como é que a gente faz? Porque ele vai estar manifestando todos os sinais de calor nesse início, que é o quê? Insônia, o paciente não dorme. O paciente fica tagarela igual eu aqui falando assim, pós cotovelo. Ele vai ter a famosa roxinha de deficiência do Yin, que é a bochechinha, o malac vermelhinho. Ele vai ter um pouquinho de ansiedade, esse paciente vai ficar um pouquinho inquieto, tá? E aí é que vem depois a consequência disso, que ele vai ter fadiga. E aí eu tenho uma sequência de eventos em que eu vou modular esse Yang, fazendo o quê? Eu não tenho um consumo do Yin? Para que raio você está preocupado com essa manifestação do Yang, se o consumo está no Yin? Então vamos tonificar, vamos nutrir esse Yin. E aí você faz o quê? A energia Yin é uma energia mais fria. Então você resfria o sistema, ativando uma energia fria e não tirando a energia quente. Não vai pensar na retirada de... Não é calor, vou tirar G11, G4, não. Não é a forma mais inteligente de você, por exemplo, tratar um calor tóxico, que é tóxico, e é intenso, tá, pessoal? Vejam bem, eu contei para vocês do histórico do paciente que vem desgastando o Yin cronicamente, não é isso? A quimioterapia não. Ela é injetada, e em 24 horas já está começando a fazer o consumo do Yin. É bem abrupto, é agudo. E é algo assim, às vezes até que você vê a olho nu e fala assim, não, nunca vi uma deficiência do Yin tão rápida, mas é assim que acontece. Mas depois o jogo vira. Então depois eu vou ter uma deficiência do Yang antes dele voltar para fazer quimioterapia. Radioterapia é da mesma forma. Pilar 3. Eu tô ali, ó, metendo bronca no Yin todo dia, porque a radioterapia é diferente da quimio. A rádio faz todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um bloco. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, outro bloco. Ele repete isso mais ou menos por 5 semanas. E aí ele está consumindo Yin, gerando calor também, mas é de forma local. E não de forma sistêmica, como a quimioterapia. A gente vai ver os sinais de calor no local. Então, vamos dizer, a mulher está recebendo a radioterapia na mão. Você vai ver a pele hiperemiada, você vai ver a pele bolhosa, você vai ver essa pele chamuscada. Então, isso é um sinal claro da deficiência do Yin. Consome dinheiro, consome líquido, consome Yin. E a gente tem a exuberância do calor, né? A acupuntura ajuda ou não na diferenciação celular? Primeiro, diferenciação celular é algo fisiológico. Então, por exemplo, uma hemácia, para se tornar hemácia, ela é fruto de diferenciação celular da célula-mãe lá na hematopoese. A célula-tronco, até virar hemácia, fez uma diferenciação celular brutal. Mas isso é fisiológico. O que eu entendi que a pessoa perguntou é a diferenciação celular patológica, que é a do câncer. Por que acontece? O câncer é uma célula de origem clonal. Ou seja, eu tenho uma célula, um clone de uma célula que sofreu uma mutação do DNA.
em função desses fatores todos que eu coloquei aqui. Até o pessoal que contribuiu, né, voltou a falar aqui do estresse, alimentação. Imaginem, ó, estresse, alimentação, exposição ao sol, tabagismo, sono ruim, questões emocionais, ancestralidade, tudo ali em cima daquele DNA. Aí o DNA muta. Essa célula clone, ela origina uma célula tumoral. Dela, o que a vigilância tumoral tinha que fazer? Polícia, destrói esse negócio aqui. Mas aí você tem o quê? Uma imunossupressão, porque eu tenho exposição ao sol, tabagismo, estresse, sedentarismo, que deixa o sistema imunológico fraco por conta da inflamação crônica. E aí essa vigilância, essa polícia não consegue matar essa célula, ela passa a se dividir, a se diferenciar da célula mãe. Então eu tenho, na verdade, 4 graus hoje de diferenciação, que quando a gente vê um exame de patologia, que é o exame que dá o diagnóstico do câncer. Ninguém dá diagnóstico do câncer vendo exame nenhum, não, tá, gente? Radiografia do tava assim, isso é um câncer. Suspeita-se de um câncer por exame de imagem. Mas o diagnóstico mesmo é patológico. É feita uma biópsia, essa biópsia sai esse resultado aí, que tem essa diferenciação, esse grau de diferenciação celular. Qual que é a implicância disso para nós acupunturistas? Diagnóstico. Não é tratamento, não é terapêutico. A gente não consegue fazer isso nem com a quimioterapia. Não existe nenhum tipo de associação entre mudança, alteração ou intervenção da diferenciação celular com o tratamento convencional, que saca a acupuntura. Então, qual que é a informação que a gente usa desse grau de diferenciação? É grau de lesão energética. Porque quanto maior for o grau, se esse paciente tem um tumor anaplásico, por exemplo, essa célula que saiu do clone é tão maluca, é tão bizarra, é tão diferente, está lá totalmente descaracterizada, ela começa a secretar trem que ela não tinha que secretar, ela começa a se manifestar do jeito... E cada ciclo de divisão que ela faz, ela vai ficando mais bizarra ainda. Aquele processo ali de diferenciação vai ficando pior ainda. Então, nesse sentido, quando a gente pega o exame, é uma fotografia da realidade, né? A gente descreve essa fotografia com base em tamanho, com base em características de grau, com base em diferenciação, que são todos, dentro do curso, inclusive eu explico isso, como que a gente vai ler o estagiamento na visão da medicina chinesa, como é que a gente lê, por exemplo, o grau, porque o grau vai me falar sobre a aceleração da divisão. Então, eu tenho tumores que estão com aceleração muito alta, são células que estão em intensa divisão celular, isso é uma fotografia. Dali para frente, a gente vai tratar. E dali para trás, foi a história que contou. Então, dia 13 de setembro, bati a fotografia do câncer do paciente. Eu tenho ali todas as características que eu quero. Eu não vou fazer um down regulation, que é o quê? Voltar ao que era o nível que ele era antes. Não dá para fazer isso, por enquanto, né? Eu acho que a ciência não progrediu a transformar essa célula, que é uma célula anaplásica, numa célula saudável de novo. Talvez isso aconteça no futuro, mas por enquanto não. Se tiver, ainda é muito incipiente, não chegou na prática clínica ainda, né, Ana? Você não vê isso. Você vai para a proposta terapêutica, transformar a célula anaplásica em célula saudável. O que você quer? Você quer arrancar aquela célula dali. Você não quer tornar ela normal de novo. Ninguém vai botar de novo, encaixotar lá a célulazinha no lugar que ela está. O que a gente vai fazer? Vai corrigir os fatores que levaram para esse corpo não continuar produzindo células. Esse é o pulo do gato. E aí, quando a gente faz isso junto com o pilar 3, que é junto com a químio, qual que é o nosso objetivo? É fazer com que esse indivíduo não tenha sequelas desse tratamento, como, por exemplo, uma sintomatologia permanente. Se esse paciente tiver que ter neuropatia, ele vai ter bem pouquinho. Se esse paciente tiver que ter um desgaste medular, por exemplo, a medula óssea dele não vai ficar tão fraca, ele vai conseguir recuperar isso, né, depois que ele acaba, porque é um pós-guerra, tá, gente? Quando o paciente entra em tratamento, a gente está lidando com cada vitória em cada batalha. Então, a gente vai considerar essa vitória em cada batalha, que é cada dia, é cada ciclo. E aí, terminou-se o tratamento, vamos lá. Fez cirurgia, fez a quimio, fez a rádio, ou vai complementar com uma terapia hormonal? O que é que você tem ali? Pilar 4. Você tem um sobrevivente de guerra. Você tem um paciente que apresenta praticamente todos os sinais de um combatente. O que um combatente de guerra tem? Ele lembra da bomba, né, que explodiu. E aí ele tem o quê? Síndrome do pânico.
Ele lembra lá das trincheiras que ele estava lá na guerrilha. Ele vai ter o quê? Insônia, ele vai ter pesadelo, ele vai ter ansiedade, ele vai ter depressão. Então, esse paciente, ele vai estar em síndrome de estresse pós-traumático. Eu tenho isso como uma receita de bolo? Não, porque se eu estivesse tratando esse paciente antes, eu ia ter uma diminuição, uma incidência menor, né? Se ele tiver que ter, ele vai ter pouco. Isso que eu tô falando do ponto de vista emocional. Mas eu não tô falando que ele perdeu sangue, eu não tô falando que ele, ainda não falei, que ele perdeu toda a essência dele. Então, esses pacientes do pós-guerra, da síndrome do estresse pós-traumático, eles estão com sinais claros de deficiência da essência. Por exemplo, uma mulher de 35 anos que teve câncer, teve alopecia, perdeu o cabelo, acabou o tratamento, o cabelo volta a crescer, né? 1 centímetro por mês, você vai ver ali que o cabelo fofica e coelhinho, aí começa a crescer, o cabelo vai nascer primeiro, o folículo ele vai sofrer uma modificação na sua estrutura. Então a mulher fala assim, meu Deus, meu cabelo ali está nascendo cacheado. Ou então está mudando de cor, ele nasce todo branco. Por que ele está nascendo branco? Isso é um sinal claro de deficiência da essência, de consumo da essência. Esse paciente vai ter o quê? Enfraquecimento do dente, ele vai ter dor lombar, ele vai ter infertilidade, por exemplo. Essa paciente pode ter alguns sinais de infertilidade, depende da quimioterapia, depende da doença. O homem, né, dependendo da doença, também. Aliás, existem doenças do homem que já são batata, né? O paciente tem a doença, quando vai se investigar, por exemplo, fazer a coleta de material genético para congelamento, não tem. Ele tem azospermia. Por quê? Porque o tipo de câncer dele está vinculado à azospermia. Geralmente câncer testicular, né? Então, o que acontece? Esse paciente que está no pós-guerra, que é o pilar 4, muitas vezes a gente recebe esse paciente de consultório, porque ele passou pela guerra toda, aí ele tem consumo do DING, que é consumo de essência, ele não tem TI, tá numa fadiga lascada, e não é só fadiga de não dormir. Não é uma fadiga de que você trabalhou demais e está cansado, tipo nós aqui mortos, né? Mas é uma fadiga do consumo das 3 usinas. Eu tenho uma fadiga de origem do rim, eu tenho uma fadiga de origem do baço e eu tenho uma fadiga de origem do pulmão. E às vezes é os 3 juntos. É a fadiga total que a gente chama, né? E aí é que você começa a perceber. Se eu tivesse feito a manutenção disso lá atrás, né? Eu não ia ter essa fadiga tão intensa. E aí eu tenho, então, consumo do Qi, consumo do Yin, consumo do Yang, consumo do Jing, consumo do Shui. É um paciente que o sangue está desqualificado, tá bem? E aí você tem toda uma enxurrada de um quadro em que você precisa reabilitar. Então, o nosso objetivo no Pilar 4 é preparar esse indivíduo para ele voltar à vida normal. Ele vai voltar a trabalhar, ele vai voltar a fazer as atividades que ele fazia. Isso se ele não deixou de fazer ao longo, que é isso que a gente fala, né? Tratamento é vida normal. É assim, Ana, que a gente fala. Tá fazendo quimioterapia, você não, né? Vida normal. Você talvez um dia ali ou outro você se preserva para preservar seu Qi. Não vai trabalhar cansado, não precisa se submeter o primeiro dia pós-quimio, por exemplo, que existe uma fadiga enorme. A prescrição fundamental para a fadiga pós-químio é descansar, repousar. Por quê? O que o corpo está dizendo? Eu estou recrutando toda a energia para metabolizar esse remédio. Eu preciso jogar esse Tietê fora. Eu preciso jogar esse remédio fora. O que o corpo faz? Deita, meu filho. Não fica, né, rodando igual. Mas basta fazer o repouso. Na minha época era repouso, mas hoje não. A gente sabe que a gente pode tonificar esse Qi desse paciente, esse Yang, com dietoterapia chinesa, com uma tâmara chinesa, por exemplo, uma água de coco. O paciente precisa tomar água de coco, é um grande repositor do Qi, é um grande repositor da substância, é um grande repositor do Jing, é um grande repositor do Shui. Então, você vai usar o inhame, né? O inhame também vai repor esse yin, vai repor esse shui, por aí vai. Então, a gente tem, existe pontos de acupuntura, ele vai fazer uma amostra em estômago 36, mas não está com calor, Ana, vai fazer amostra em estômago 36. Mas o estômago 36 é o ponto de ativação do yang. E, além disso, é um ponto anti-inflamatório, é um ponto que vai modular ali tudo que a gente quer. Exemplo, tá, pessoal? Não é só isso, né? Mas, enfim. Lembrar também que o paciente pós-químio vai ter todos os problemas gastrointestinais mais agudos ali, ele vai ter náusea, ele vai ter inapetência, ele vai ter má digestão, por exemplo. Então, a gente também tem que fazer uma orientação da hidratação de um líquido de qualidade. Esse líquido perpassa aí por água de coco, por água e por chás. Esquece Gatorade, esquece chá, esse Ice Tea, esquece refrigerante, bebida alcoólica nem pensar. E aí que a gente vai orientando, por exemplo, a quantidade de líquido que esse paciente tem que ingerir. Não adianta você fazer a ativação da energia fria, não adianta você jogar água no sistema com acupuntura se esse paciente não usa água
internamente, né? Então, esses 3 líquidos são os mais importantes. E aí é que esse paciente também na fase 4, no pilar 4, ele vem com aquele paciente que é um cuidado paliativo. O que é o paciente de cuidado paliativo? É um paciente que é metastático, é um paciente que não tem um objetivo de cura, mas ele tem o objetivo de aumento da sobrevida, com qualidade de vida. O que é esse aumento de sobrevida? Se a literatura dizia que sem tratamento ele ia viver 3 meses, com tratamento ele vai aumentar esse tempo de vida com qualidade. E a gente sabe que esses pacientes de cuidado paliativos, eles vão fazer tratamento sem data para acabar. A gente tem pacientes, por exemplo, que estão ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos em quimioterapia. Aí você pensa, meu Deus, como é que um corpo desse aguenta? Como que ele tem rim? Como que ele tem fígado para metabolizar esse tanto de quimioterapia? Como é que está o sistema nervoso periférico dele? Será que ali os axônios já estão todos impregnados de quimioterapia? Será que aí os meridianos de acupuntura já não estão todos obstruídos de toxinas dessa quimioterapia? Aí é que entra também nesse pilar 3 e 4 essa contribuição. Então, quando eu trato esse paciente com acupuntura, com dietoterapia, com uma erva, com florais de Bach, com óleos essenciais, eu consigo aumentar, elastecer essa sobrevida com muito mais qualidade de vida, fazer com que ele tenha um fígado, por exemplo, hidratado, um elemento madeira hidratado, um fígado saudável para aguentar a pancada da polimedicação, né? Um rim que saudável consiga filtrar ali esse tanto de toxina que está entrando com os medicamentos. Um Shen alojado, uma mente equilibrada, né? Minimamente, aí você fala assim, às vezes eu recebo algumas mensagens dos céticos, né? Principalmente nas redes sociais. Aí isso tudo que você fala é muito bonito, mas na prática não é assim. Então, a reflexão que a gente faz é, será que esse indivíduo está sendo visto do ponto de vista da autorresponsabilidade ou ele está querendo jogar a culpa em cima de alguém, né? Então, a gente trabalha muito também essas sensações, esses sentimentos com vínculo no diagnóstico. Então, outro dia mesmo eu fiz uma live com o André com relação a florais, e a gente perpassou, também no meu feed tem, sobre essas percepções que muitas vezes esse indivíduo está ali ainda na fase da raiva. Ele não aceitou o diagnóstico ainda, ele não perpassou pelas fases do sofrimento emocional até chegar na aceitação daquele diagnóstico dele. E geralmente esses pacientes, eles performam mal. São os que ficam ali na negação, negam. Muitas vezes nem é tanto na negação, eu vejo muito. Porque o paciente que está em negação, ele fica pedindo 1000 opiniões, né? Ele acha que não tem câncer, ele acha que tem outra qualquer coisa. E aí ele corre atrás daquela lista, daquela peregrinação, 1000 opiniões, porque ele quer que alguém fale para ele que o exame deu errado. Mas geralmente a gente pega esse paciente ali naquela fase da raiva, ele estagna, ou ele ou a família. E aí eles têm esse tipo de comportamento. Então, o que nos cabe? Facilitar, por exemplo, o processamento emocional dessa raiva para ele sair dessa fase. Sair dessa fase e migrar para a fase de aceitação, passando ali pela barganha, pela tristeza, até ele aceitar. E aí é que a gente, né, ganha muito com isso, porque a gente sabe que a acupuntura trata muito esses estados de raiva, esses estados de não aceitação, de falta de vontade de viver, né? Então a gente sabe que a acupuntura ali equilibra muito esses estados emocionais, tanto usando o eixo coração-rim, a gente vai fazer um balanço entre o alto e o baixo, a gente vai usar pontos do Shen, do pericárdio também, que ajudam muito essas questões mentais, porque é o invólucro do coração, né? Então, ajuda, né, esse paciente a perpassar por essas fases. E aí a gente entra no paciente que vai, na história natural do câncer, entrar o que eu chamo de entrar no processo de finitude. Quando a gente tem experiência clínica, a gente consegue perceber o dia que o paciente dá a virada. A gente fala assim, hoje esse paciente está entrando em finitude. Ele acabou o cuidado paliativo e ele está entrando em finitude. Não que o paciente que esteja em finitude não esteja em cuidado paliativo. Todo paciente de finitude é um paciente de cuidado paliativo. Mas sabe aquele dia, Ana, que o oncologista fala assim, acabou a quimioterapia para ele? Ou o paciente que ele vai internar, ele vai sair da clínica, ele vai internar no hospital. E ele não vai sair dali. Então, você percebe, né, quando o paciente ele começa a piorar os sinais e sintomas, ele começa a ter sinais clínicos de progressão do câncer, progressão maciça, e que a gente não vai ter resposta com nada ali no sentido de controle do tumor. Mas o paciente é tumor? O paciente não é tumor, o paciente é paciente, o paciente é vida. Então, se eu tenho ali
E a gente, às vezes, consegue até estimar, né? Olha, pela história que eu conheço desse indivíduo, que eu acompanho há muito tempo, a gente, no máximo, em 30 dias, esse paciente deve estar... Que é o famoso chamar a família, né? Para comunicar isso. Então, faça o que vocês tiverem que fazer, ou até mesmo um pouco antes, né? Às vezes a família percebe, posso viajar, posso fazer uma viagem, pode viajar, dependendo do grau, né, da situação clínica. Então, a gente consegue perceber o quê? Que na finitude, o grande intuito, aí você já esquece tudo que eu falei, porque na finitude a gente não tem mais a intenção de fixar DING, de nutri-Shui, de nutri-Ti, talvez uma coisinha ali ou outra, mas o mais importante na finitude é a gente alojar esse Shen, porque a gente vai permitir o desenlace humano. A gente vai permitir que ocorra uma morte digna. A gente vai permitir que esse indivíduo tenha dignidade, autonomia e o mínimo de sofrimento possível. E a gente vai acompanhar, inclusive, o que a oncologia clínica faz, que é a medicação, que é alopatizar esse paciente para, por exemplo, dar um conforto respiratório. Se esse paciente está em angústia respiratória, geralmente não se intuba esse paciente, mas sim se faz uma sedação com opioides para que eu tenha um conforto respiratório, por exemplo, se eu tiver muitas metástases no pulmão, para que esse paciente ele fique sereno ali naquelas últimas semanas, naqueles últimos dias, e a acupuntura entra, para mim, com 2 objetivos: ancoramento do Shen e o resgate daquele ultiminho e o anti, daquela essência que está ali circulando, que você vai resgatar dos canais curiosos, vai jogar isso na corrente para dar um conforto para o paciente. Então, o objetivo, basicamente, é isso, na finitude. É a gente proporcionar conforto. E o ideal seria que a gente tivesse essa livre entrada nos hospitais, né? Mas com o Covid agora, com a pandemia, isso ficou muito difícil. A não ser que, mediante a conversa entre oncologista e equipes, né, esse paciente ele tenha a condição de fazer o desenlace, o desencarne em casa. Aí sim, fica um pouco mais fácil. Mas, pronto. Então, eu literalmente contei, né, a história natural do câncer. Então, quando eu digo que é pilar 1, 2, 3, 4, eu estou só pontuando todos os objetivos que a acupuntura tem, né, de reabilitação, primeiro de prevenção, segundo, que é o que a gente chama de prevenção secundária, né, que é o preparo do paciente para os tratamentos. O terceiro pilar, que é a prevenção terciária, que é evitar as sequelas. E a prevenção quaternária, no pilar 4, que é a reabilitação, ou o preparo e o conforto para o paciente, no cuidado paliativo e na finitude. Então é isso que basicamente eu ensino na classe, né? É bem bonito, né, esse caminhar. E quem trabalha na oncologia tem, né, eu, às vezes até emociono. Sempre que eu falo assim, em cuidar, em perceber, né, o caminhar do paciente e o tanto que a gente tem para ajudar, eu sempre emociono. Eu sempre lembro de todas as histórias, né? Quem me conhece, quem assiste as minhas aulas gravadas, sabe que no finalzinho, quando a gente fala de reabilitação, a gente sempre lembra, né, de todos os casos. Hoje mesmo eu estava vendo os prints de retornos de pacientes e eu lembrei mesmo de uma que foi essa, daí eu contei a história, né, que eu vi o dia, né, que ela entrou em finitude. Então, essa paciente, eu até consegui um resultado legal com ela, mas que foi o controle, né? Essa paciente ficou tão radiante, tadinha, mas a gente sabe da gravidade, né? Uma paciente com estômago que, com acupuntura, com ervas, com quimioterapia, ela era uma paciente paliativa, a gente chegou a zerar, né, o exame dela. Então, nos exames de imagem a gente não tinha mais massa, mas a pandemia entrou e a gente não conseguiu fazer a continuidade com ela. Em 6 meses o câncer progrediu e ela foi a óbito, né? E eu tenho a mensagem dela, de quando ela chegou a ter resposta completa, né? Que é o que a gente diz. Isso é muito difícil acontecer na oncologia. Um paciente que tem metástase, você conseguir zerar todas as massas, já que o câncer de estômago é um câncer que só se controla com cirurgia, você tem que operar um câncer de estômago para tentar dar uma chance de cura. E você conseguir fazer isso com químio, junto com os oncologistas e todos os tratamentos da acupuntura, isso de fato maravilhoso. Eu costumo nem relatar muito esses casos, sabe? Porque às vezes
também dá uma impressão errada, né? As pessoas acham que, de fato, todo mundo vai alcançar a cura quando integra, né, os tratamentos. A gente quer, né, que a gente tenha resultados positivos, mas se a gente conseguiu ali 30 dias a mais, 60 dias a mais, será que isso também não é um resultado bom? Será que o fato de a gente abastecer esse período de sobrevida, isso também não é um bom resultado? Claro que é, né? Então, muitas vezes, essas vitórias a gente vai contar de outras formas, né? Então, é importante que quem trabalha com oncologia saiba disso. Pronto, gente, tá isso. Esse podcast vai ficar assim, desse jeito. A gente nem esperava uma aula dessa. E nem que você fosse tão... se entregasse tanto, assim. A gente está tão emocionado aqui. Obrigado. Você quer fazer essas perguntas? A gente tinha um monte de Obrigada. perguntas. As mil você já respondeu. Tinha muito mais coisa para falar. Mas assim, a gente já passou do horário. Você quer só agora no finalzinho falar um pouquinho do ambulatório social digital, Ah, que é uma legal. coisa super importante, né? Legal. Você está Legal, inovadora. legal. Nós vamos falar então, é o seguinte, na verdade é bem novo esse projeto, né? Ele surgiu bem em função aí do que rolou em 2021. 2021 eu tive muitas percepções, também em função de pandemia, muitos pacientes de vários lugares me procurando e ao mesmo tempo, tantos alunos na prática e ali assistindo as aulas e nas aulas ao vivo e a gente, né, dentro da comunidade também trocando experiência, trocando caso. E eu pensei assim, gente, vamos fazer um simpósio no final do ano? Simpósio clínico interno, para a gente discutir esses casos de forma mais estruturada, porque às vezes a gente solta uma informação solta do paciente, ele não consegue ancorar, não consegue ver. E aí eu senti também que, quando eu dei a ideia do simpósio, eu percebi que alguns terapeutas que estão dentro da formação, eles não tinham experiência em pacientes oncológicos, não tinham tido atendimentos, né? Eu falei assim, sabe de um? Vamos ver no que vai dar. Vou lançar uma ideia aqui, vamos ver se o povo topa. E aí eu falei assim, gente, vou fazer um ambulatório digital e vamos ver qual que é a dificuldade que as pessoas vão ter. Mas vai ser social. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar toda essa gama de pessoas que precisam desse atendimento e vocês que precisam da prática, né? E que querem trabalhar com oncologia, que às vezes, porque estão na sua cidade, tem todas as suas dificuldades, né? Em função aí das crenças, né, das pessoas, vamos conectar isso todo mundo junto, vamos fazer um ambulatório, mas sozinho não dou conta não, senão vocês vão me matar. E aí, 2 ou 3 alunos iniciaram esse projeto, aí eu falei o que era necessário, eu falei, o que a gente precisa para esse ambulatório acontecer, listei, preciso disso, o que eu acho que eu preciso, vocês não contam de fazer? Não. E aí, isso começou a crescer, várias pessoas, vários outros terapeutas se interessaram que estão dentro da formação, né? E a gente criou um grupo só dos interessados, então existe também um critério para entrar, existe também já todo o passo a passo, então está tudo estruturado, né? Eles construíram as regras, eu dei ideia, eu falei assim, gente, eu acho que as regras podem ser essas. A gente fez uma reunião antes de azeitar tudo, várias pessoas, olha, não seria ideal a gente fazer um termo X, um termo Y, então vamos fazer. E aí tudo foi feito e finalmente acho que foi na semana passada, antes da gente fazer a inauguração, né, que eu inaugurei, acho que foi na sexta-feira passada. Até site já tinha pronto. Eu falei, gente, vocês estão demais. Estou aguentando vocês não. E aí, enfim, a gente já tem uma equipe de terapeutas hoje, mais ou menos uns 15 profissionais já aptos, né? São alunos que já estão na fase avançada do curso, né? Já praticamente assistiram todas as aulas e que estão mais inteirados e que estão, de fato, interessados, né? E o ambulatório até hoje na tarde, deve ter aumentado isso, depois eu vou ver com os meninos lá, a gente já tinha 10 pacientes marcados. A gente vai começar, então, a atender segunda-feira agora. E esses pacientes, como é que é a estrutura? Eles, mediante o interesse, ou se alguém, por exemplo, ficou sabendo, tem um ambulatório, vai lá, se inscreve. Ele entra no site, lê todas as regras e preenche o link. Mediante o preenchimento desse link, vai haver o agendamento. Depois do agendamento, a gente vai fazer a avaliação dos exames. A língua, né? A foto da língua toda bem estruturada para ser uma foto de qualidade junto com os exames. A gente vai marcar uma consulta em consultório digital, né? Que é uma sala. Um terapeuta principal vai atender esse paciente. Sabe aquelas salas antigas, de antigamente? Que ficava um professor
junto com o aluno, o paciente e aquela plateia assistindo, vai ser mais ou menos isso. Então, os alunos que quiserem só assistir o caso, eles vão assistir sem atrapalhar a consulta, né? Sem fazer barulho, sem abrir câmera, sem abrir áudio. Esse paciente, né, se for criança, se for a mãe, vai autorizar isso tudo, ela vai saber que vão ter outras pessoas assistindo. E no final a gente vai fazer um round, uma discussão ali, várias cabeças, para trazer um plano terapêutico para esse paciente, que vai constar de acupuntura auricular, dietoterapia, florais de Bach, aromaterapia e uso de ervas, ou uma fórmula magistral. Então, esse paciente vai sair com uma recomendação completa para ele procurar um acupunturista na cidade dele, ou um acupunturista que seja membro da formação, ou um acupunturista de indicação nossa, para ele fazer as sessões, né? Então, esse paciente já vai estar aí com meio caminho andado para começar esse tratamento integrativo. Então, assim, foi uma ideia que, de fato, surgiu foi no mês passado e eu tive uma ajuda fenomenal de quem se interessou e agora está pronto. De fato, é uma ideia inovadora, né? Uma ideia inédita. Não, assim, até o meu ver, eu não sei, não tenho ciência, não tenho o conhecimento de que existe algum ambulatório desse rodando aí. E aí, de fato, a gente, no final do ano, isso tudo já está, né, a gente costurou bem costurado no sentido de obter as autorizações, e a gente vai discutir esses casos dentro do simpósio interno nosso, que inclusive já marquei data, vai ser dia 4 de dezembro. Então, pronto. Para quem quiser ser seu aluno. E aí o terapeuta aí também tem essa contramão, né? Então, quem é terapeuta desse ambulatório? Esse ambulatório, na verdade, hoje ele já faz parte da formação. Então, a formação hoje tem o conteúdo, tem os encontros ao vivo para tirar dúvida, tem a comunidade, onde todo mundo ali interage, onde os links das aulas ao vivo são liberados, onde os links das salas consultórios são liberados. Eu tenho um simpósio que esse ano vai ser uma vez por ano, porque a gente está no final, né? Mas ano que vem eu estou pretendendo fazer 2 encontros. Um no início de 2022, ainda virtual, mas no final de 2022 eu estou pretendendo fazer esse encontro presencial, que é o simpósio clínico, e o ambulatório. Então, o aluno que entra na formação hoje, olha, Ana, como é que mudou, né? Primeiro, eu já tenho uma atualização, que imagina, desde 2020 eu tenho muitos artigos em revistas importantes nos falando sobre acupuntura. Isso tudo está incluso, fora a literatura toda que eu uso como referência. Muitas pessoas me perguntam, me manda um livro para estudar acupuntura oncológica. Então, não é um livro, é uma lista de 20 referências de livros, principalmente que falam sobre medicina chinesa e oncologia. Os artigos científicos todos atuais, fora todos essas benesses, né, que são adicionais, que surgiram agora em 2021, fora as masterclasses, né? Eu tenho 4 hoje parceiros, tenho o Fábio Taíde, eu tenho o Rafael Vercelino, eu tenho o Alfredo Cardoso, que é médico, e agora o Lucas Villanova, que vai nos brindar com uma aula de chakra. Eu tive encontro com ele essa semana, que tá assim, brinco. Então, o Fábio Taíde está trazendo pra gente parâmetros de laser e eletroacupuntura, que é uma aula bônus, são 2, na verdade. Rafael Vercelino, que vai falar sobre dor oncológica, junto com o Alfredo. A visão médica e ele com a visão da neurofisiologia, que é sensacional a visão dele. E o Lucas, que vai trazer essa construção do uso dos chás, né? Então, nem todo mundo tem a ideia, né, da confecção do chá, quais ervas usar. Para esses estudos que eu acabei de contar aqui, a gente vai ancorar nos 4 pilares. Então, vai ser bem interessante, isso é novo também. Para 2022, mediante tantas inovações e tantos benefícios que esse aluno vai ter, então a gente consegue, inclusive, perpassar essa dificuldade do presencial. Porque se eu fosse fazer, já me mandaram 2 e-mails me pedindo para fazer esse ambulatório presencial. Não, esse ambulatório tem que ser presencial. Mas o ambulatório presencial, ele fica limitado à cidade. Então, isso pode até acontecer, mas por hora eu acredito que a contribuição do virtual é muito maior do que o presencial, por hora. Mas, como é meu coração aberto, a gente vai permitindo todas as situações, né? Ana, a oncologia, ela é uma especialidade, não é? Você sabe disso.
E é uma especialidade com várias subespecialidades dentro. Então, a gente sabe que quem trabalha com oncologia, por exemplo, trabalha só com pediatria, trabalha só com radioterapia, trabalha só com mama, por exemplo. Tem equipes que trabalham só com gastrointestinal. Então, a gente sabe que existem ainda subespecialidades dentro da onco. Então, com o passar do tempo, a gente vai tentando contemplar essas subespecialidades também. A oncohematologia, por exemplo, pacientes com leucemia, com linfoma, que é outro assunto completamente diferente, e que a gente vai, no passar do tempo, aí tentando costurar, né, todos esses assuntos. Então é isso. A gente agradece muito, assim, você é sempre muito solícita, não só para falar com a gente no podcast, mas também para tirar dúvidas nossas, né, de pacientes nossos, a gente está sempre trocando ideia. E muito obrigado, Ana, assim, um prazer muito grande falar com você e a gente fica aqui emanando boas vibrações para que tudo que você pensa, que você sonha dê certo e que a gente possa contribuir também, participar do jeito que for possível. Eu que agradeço a iniciativa de vocês também, é muito bonita, né? O projeto de vocês, da Acupuntura Brasil, sempre foi, e cada vez mais fortalecendo, agora com o podcast bem estruturadinho, bem amarrado, também só tende a bombar, então não tem erro. Esse caminho que vocês estão trilhando aí é um caminho que não tem outro resultado a não ser muitas parcerias interessantes, muito sucesso mesmo, então é só alegria. E é só uma satisfação também ver o caminhar de vocês, né? E a confiança também, né? Nas nossas ideias e por aí vai. Legal, querida. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí que assistiu e participou. Sigam a Ana. Ela produz muito conteúdo. A gente brinca que ela tem uns 2 ou 3 clones, porque a quantidade de conteúdo que ela produz é absurdo e é ela que escreve. Não dá para contratar alguém para escrever sobre isso. Não. Sigam a Ana porque é incrível. O Instagram dela é muito bom, tem muito conteúdo e vale muito a pena. Gente, muito obrigado, boa noite. E boa semana para todo mundo, gente. Muito obrigada, Carlos, Ana. Um beijo. Beijo. Fica bem. Tchau. Siga o @anacardoso.acupuntura e o mundo da oncologia se abrirá diante dos seus olhos. É muito bom conversar com a Ana Cardoso. É muita competência, muita ciência e muita humanidade. Dá vontade de ficar perto dela. A gente tem muito orgulho de tê-la como amiga e parceira. Com certeza você ainda vai ver muita coisa nossa acontecendo por aí. E espero que você faça parte também. A seguir, o Minuto do Pensamento Chinês Antigo com o professor José Bezerril. De todos os elementos da natureza, a água tem uma atenção especial na obra de Lao Tse. E no poema 8, ela representa a conduta de quem realizou o estado natural. A bondade sublime é como a água, ele diz. A água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros, por isso, assemelha-se ao tal. Estamos chegando ao final de mais um episódio e eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros e apoiadores: Dux, Ecofibras, Instituto Tarran, Tequiacos e Instituto Ana Cardoso. Muito obrigado pela sua audiência. Ajude a divulgar esse conteúdo, muita gente precisa saber mais sobre a medicina chinesa. Nossa trilha sonora é a canção O Beija-Flor e a Flor do Carrique, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso, e a voz da vinheta Acupuntura Brasil é da dubladora Clara Marinho. Como de costume, agora proponho um breve relaxamento. E esse serve para você que está trabalhando ou dirigindo, não precisa fechar os olhos. Respire lentamente e profundamente. Pense numa coisa que deixe você tranquilo. Um lugar, uma pessoa. Pense. E respira de novo.
Deixe o seu corpo sentir os efeitos desse pensamento bom. Respire mais uma vez. Até o próximo episódio. Faz um favor pra gente? Corre lá no @acupunctura Brasil e diz o que você achou desse podcast.